que será que nós vamos falar hoje? Sobre... Opa, pus errado aqui. Aí, ó. Eu ia... Aqui. Vamos ver, daqui a pouco aparece. Aê! Sobre o Pentecostes. E essa é uma ministração... Eu gosto muito de falar sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo. É algo muito importante. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça para nós orarmos pela palavra. Senhor, nós estamos aqui, Pai, agora para ouvir a Tua palavra. Que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam cativas ao Senhor neste momento. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. E que essa palavra venha arder no nosso coração, na nossa mente, e que ela traga frutos, Senhor, na nossa vida prática. Que nós possamos, ó Deus, de fato, ser praticantes daquilo que nós ouvimos nessa noite. E que o Senhor esteja usando a minha vida como instrumento do Senhor, que eu esteja escondida atrás da cruz, mas que o Senhor cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, Pentecostes vem do grego, chamado Pentecosté, e que significa quinquagésimo, 50, quinquagésimo. E a origem dessa palavra é baseada numa antiga tradição hebraica chamada Shavuot, né? Ou seja, semanas. Significa semanas. A celebração do Pentecoste era uma celebração de agradecimento a Deus, dos judeus, pela colheita. A colheita que eles faziam, e isso era após 4 semanas da Páscoa. 4 semanas depois da Páscoa, havia uma semana de festa, Shavuot, né? Celebrando então, no último dia, o 50º, o Pentecoste. Essa data também homenageava a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas das leis sagradas, né? A conhecida Torá, por eles é conhecida como Torá. E esta festa reunia multidões de Jerusalém e região, né? A gente vai ver nos textos que vinha muita gente para celebrar. Mas para nós cristãos, o Pentecoste é uma celebração religiosa, onde a gente comemora a descida do Espírito Santo aos discípulos, aos 120 pessoas que estavam reunidos ali no cenáculo. E eles então... E isso acontece exatamente 50 dias após a Páscoa, no Pentecoste, celebrado pelos judeus, mas agora nós temos essa visão, a visão da descida do Espírito Santo. E Pentecoste para nós é muito importante no nosso calendário litúrgico, assim como a Páscoa e assim como o Natal, né? É algo muito celebrado no meio reformado. E o Pentecoste não foi um acontecimento casual, não. Deus já havia programado, já estava na agenda de Deus isso, como o Calvário. O Pentecoste foi um acontecimento único e irrepetível. Irmãos, o Pentecoste não vai acontecer mais. Como aconteceu em Atos 2, ele não acontece mais. E eu vou mostrar para vocês as diferenças e vou te mostrar por quê. Isso é irrepetível, foi algo grandioso. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar presente para sempre com a igreja. Para sempre. Porque nós vamos ver depois que há outros derramamentos do Espírito Santo em Atos, né? Mas todos eles, e depois no discurso da história, a gente vai ver os avivamentos, mas todos eles decorreram do Pentecoste. Todos eles decorrem do Pentecoste. E eu acho lindo que o Pentecoste, quando você vai estudar mesmo a origem, a semântica de palavras e tal, é aquilo que celebra o novo. O início de um novo tempo. Uma nova situação. Um novo... Vai pegando, hein? Você vai ver. Ou seja, o Espírito Santo é o grande protagonista na missão da igreja. E é por isso que nós, como igreja, a gente precisa sofrer uma espécie de Pentecoste. Lembrando, Pentecoste não vai se repetir. É uma espécie, quando eu digo isso, é uma poderosa visitação do Espírito Santo.
Nós precisamos clamar por uma poderosa visitação do Espírito Santo em forma de avivamento e despertamento espiritual para a igreja. Nós precisamos disso, todos nós. E aí eu pensando, a gente pode dividir o Pentecostes em 3 partes, em 3 fases ou etapas. Primeiro a promessa, fala comigo, promessa. Depois o cumprimento. E depois o resultado. Então nós vamos ver hoje a promessa, o cumprimento e o resultado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 3. Atos 1, versículo 3 a 5. E nós já vamos falar sobre a promessa. A promessa do Pentecoste. Estava lá na agenda já o Pentecoste. Atos capítulo 1, versículo 3 a 5. Eu vou ler na NAA. E você pode acompanhar na sua Bíblia. Fique com a Bíblia aberta, que hoje nós vamos ficar lendo aí esses textos referentes ao Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa foi a promessa. A promessa que Deus faz. O Pai promete que o Espírito Santo viria à igreja, mas a igreja deveria esperar. Esperar. Fiquem em Jerusalém. Não saiam. E Jesus vai reafirmar essa promessa em muitos outros textos. Eu vou passar rapidinho só para você ver, não precisa olhar na sua Bíblia agora. Depois nós vamos ficar em Atos. Mas João 4, 14 e 26 diz assim: Jesus estava dizendo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Ou seja, Jesus, muitas vezes, ele falava do Espírito Santo. Falava que viria. Era uma promessa já. Ele já sabia que isso ia acontecer. Essa espera deveria ser uma espera de uma obediência irrestrita. Eles tinham que obedecer irrestritamente. Eles não podiam sair de Jerusalém. Eles não podiam sair de lá. O lugar onde havia tido um fracasso. A promessa é que haveria de ser o território da vitória. Era a promessa. O lugar onde Cristo foi humilhado, ali ele também seria exaltado. No lugar, no palco do padecimento dele, deveria também ser o cenário do derramamento do Espírito Santo naqueles homens e mulheres. Só que aquela espera não era uma espera qualquer, meu irmão. Devia ser uma espera com perseverança inabalável. Eles deveriam esperar para ser revestidos de poder. Mas eles tinham que esperar, perseverante. E por fim, essa espera deveria ser com uma expectativa triunfante. Imagine, eles ouviram a promessa. Olha, vai vir sobre vocês o derramamento do Espírito Santo, o Consolador vai vir. Eles estavam naquela espera, naquela expectativa. Porque no versículo 8 do capítulo 1, capítulo 2, Atos 2, perdão, 8 diz assim. Não é Atos 1, eu marquei errado. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para quê? Para receber o batismo com o Espírito Santo.
Eles tinham que estar ali, esperando, porque embora o Espírito já estivesse agindo antes do Pentecoste, lembra que Jesus, uma vez, eu brinquei, ele dá só uma aspergidinha do Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo sobre eles, enquanto ele apareceu nesses 40 dias. Mas, embora isso não acontecia, a dispensação plena do Espírito Santo foi no Pentecoste. Só quando Cristo foi glorificado junto ao céu é que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Só quando isso aconteceu. E Lucas está falando da vinda definitiva do Espírito Santo para habitar a igreja. E também dando a capacitação para nós cristãos testemunharmos sobre ele. Testemunharmos o Evangelho. Agora, lembram o que eu disse no início? Que o Pentecoste é como celebrar o novo, o início de um novo tempo, o início de uma nova situação. O que nós estamos clamando aqui desde o primeiro dia que eu estou aqui, desde o primeiro culto de janeiro? Qual é o nosso lema? Uma nova história. Uma nova história. E eu creio, meus irmãos, que há uma grandiosa, extraordinária promessa para a IPI de Jales. Eu acredito, mas para isso a gente vai ter que esperar com obediência irrestrita e com perseverança inabalável. As coisas não vão acontecer de um dia para o outro. É um processo. Há uma promessa. Mas a gente precisa ficar persistente, obediente. E eles não foram só obedientes à ordem de Jesus. O texto vai dizer que eles perseveraram, porque Jesus ficou 40 dias com eles, e eles ficaram em Jerusalém trancados 10 dias. Por 10 dias eles ficaram ali trancados, orando, clamando ao Senhor, na espera do que aconteceria. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam sendo procurados, podiam ser mortos, podiam ser presos, mas eles continuaram ali. E o ponto crucial, irmãos, para o novo de Deus acontecer nessa igreja, para o Pentecoste, lembra que toda vez que eu fazer assim é porque não acontece mais o Pentecoste como lá, mas um grande avivamento. Mas para que o avivamento aconteça nessa igreja, vai ter que acontecer como Lucas registrou no versículo 14 de Atos 1. Atos 1, a parte A do versículo diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles perseveravam unânimes. O que é unânimes? Eles estavam em concordância um com o outro em oração. E essa é a grande chave, é o grande segredo, irmão, para nós escrevermos uma nova história na IPI de Jales. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, como ele vai dizer depois mais para frente. Nós precisamos perseverar no evangelismo. Nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos perseverar no partir do pão. Nós precisamos perseverar. E a gente precisa ter concordância na nossa oração. Nós precisamos orar num único propósito. Se a gente quer um avivamento para essa igreja, vamos orar por avivamento todos juntos, porque há uma promessa nisso também grandiosa. Olha o que Mateus 18:19 diz, eu amo esse versículo. Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Aleluia. Se nós estivermos em concordância, em oração, irmãos, essa igreja vai ser pequena. Nós vamos ter que fazer 2, 3 cultos por domingo. Eu creio nisso, mas nós temos que ser perseverantes em oração, no mesmo sentido, em concordância. Você consegue entender, meu irmão, o tamanho da promessa de Pentecoste na vida da igreja? Você consegue entender e compreender que se nós permanecemos unidos, nós como IPI de Jales, unidos, perseverante, em obediência e em concordância na oração, nós seremos revestidos do poder do Espírito Santo. Nós seremos testemunhos de Cristo em Jales, Fernandópolis, Rio Preto, São Paulo, Brasil e em todos os confins da terra.
É isso, essa é a promessa. Você crê nessa promessa para nós, irmãos? Essa é a promessa. Se nós somos perseverantes em oração, perseverantes em obediência, e tivermos concordância na nossa oração, meu irmão, nós vamos botar fogo aqui na IP, em Jales mesmo. Nós vamos incendiar essa cidade com o poder do Espírito Santo. Seremos suas testemunhas. Mas houve uma promessa. E como os cristãos, nós acreditamos que todas as promessas do Senhor se cumprem. Então, vamos partir para o cumprimento dessa promessa. Atos capítulo 2, versículo 1 a 13. Atos 2, 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão bêbados. O cumprimento da promessa. Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. O Cristo ressurreto ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito Santo a fim de habitar para sempre com a igreja, aleluia, para sempre. Pentecoste também é chamado de festa da colheita e festa das primícias. Ou seja, Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem. E durante 40 dias, ele deu prova disso para eles. Ele provou da sua ressurreição em várias ocasiões. E 10 dias depois, então, da sua ascensão, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no Pentecoste. E o derramamento do Espírito Santo não foi algo assim, básico. Sabe, não foi algo produzido, fabricado, ensaiado, não. O texto, o versículo vai dizer, de repente. Eu amo essa expressão, porque toda vez na Bíblia que fala, de repente, aí vem coisa. O de repente de Deus é maravilhoso. Porque de repente, não foi algo produzido, não foi algo inusitado, aconteceu verdadeiramente do céu, foi algo sobrenatural, incontestável, irresistível, soberano. Ninguém podia produzir aquilo, ninguém podia manipular aquilo, foi algo do céu, foi eficaz, foi definitivo e veio para ficar com a igreja. Amém, irmão? E eu creio que o de repente de Deus já começou na IP de Jales. O de repente de Deus já começou na minha vida e na sua vida. Mas o de repente de Deus, o derramamento do Espírito Santo, vai dizer no versículo 2 que veio como um som, veio do céu um som. Tanto que o barulho foi tanto que o povo foi ver o que estava acontecendo. Foi um som muito alto. Irmãos, só que não foi um barulho de algazarra, de histeria,
de desordem, não. Foi um som do céu. Um som do céu. E a palavra grega aqui é aikos. É a mesma palavra usada em Lucas 21, 25 para descrever o estrondo do mar. Então foi um grande barulho. Foi um barulho muito alto. Irmãos, o Pentecoste, o derramamento do Espírito aconteceu de forma audível, verificável, houve público, o povo foi ver, houve uma influência na sociedade, atraiu a multidão para ouvir a palavra de Deus. O povo foi correndo para ver. Irmãos, eu creio que o cumprimento da promessa de Deus para a nossa igreja será ouvido por todos. Será ouvido por todos, mas não como espetáculo, não como histeria, nada disso, mas será como sons vindos do céu, aleluia. Através do louvor, através da palavra, através do nosso testemunho, através da nossa alegria. Eu creio nisso, meu irmão. Mas o derramamento do Espírito vai continuar no versículo 2, que ele veio como um vento, como de um vento impetuoso. Ou seja, um vento forte. Você já viu o vento forte? Veio como um vento impetuoso. E nós falamos na semana passada, lembra, sobre o vento? Porque o vento também é um símbolo do Espírito Santo. É um símbolo. O Espírito Santo vem em forma de vento para mostrar sua soberania, liberdade e particularidade. O vento é livre, meu irmão. Ele sopra onde quer, vem de onde quer. Ele sopra em lugares que eu e você não sopraria. E ele não sopra em lugares que talvez eu e você sopraria. Irmãos, ele sopra onde quer. Quando a gente vê testemunhos de pessoas que foram assassinas, assassinaram, roubaram, fizeram tudo, e aí o Senhor vai lá e sopra o Espírito Santo sobre ele. Ele é transformado e se torna uma nova criatura. Gente, isso é só de Deus. Só Deus pode fazer isso. Como um vento impetuoso. O Espírito é soberano. Ele sopra e é irresistível. Quem recebe esse sopro, meu irmão, e eu não estou falando aquele sopro daqueles pastores que vai orar e assopra e neguinho cai no chão, não. Não estou falando disso. Eu estou falando do sopro vindo do Espírito Santo no coração do ser humano. Um sopro do Espírito Santo de transformação. O texto vai dizer que houve um sopro, o vento impetuoso. Ninguém caiu no chão lá, não. Eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, que eu vou falar mais para frente. Ou seja, o Espírito Santo sopra onde Ele quer. Ele sopra aqui no templo, Ele sopra na rua, Ele sopra na escola, Ele sopra aonde? Na prisão, Ele sopra no hospital, Ele sopra aonde Ele quiser. Ele sopra nos ermos da terra, no antro do pecado. E quando Ele sopra, não há como detê-lo. Não há. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo tem soprado no nosso meio. Eu creio que o Espírito Santo tem soprado em corações, trazido pessoas para cá, que talvez nós nem sabemos como. Eu creio que o Espírito Santo tem soprado na tua casa, na tua família, na tua vizinhança. Eu creio nisso. Mas nós precisamos clamar para que o Espírito Santo continue soprando na vida dessas pessoas. Que mais vidas sejam tocadas pelo sopro do Espírito Santo e venham aqui estar conosco adorando ao Senhor. Mas o texto vai dizer que o derramamento do Espírito Santo veio como em línguas como de fogo. O fogo também é símbolo do Espírito Santo. O fogo também é. Lembram? Deus se manifestou na sarça ardente para Moisés em forma de fogo. Quando Salomão consagrou o templo do Senhor, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. Quando Elias estava lá no Carmelo orando, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. Sabe por quê? Porque Deus é fogo. Sua palavra é fogo. Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. E o Espírito Santo desceu em línguas como de fogo. Irmãos, o que o fogo faz? O fogo ilumina, purifica, aquece, alastra. Queima também. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Ele veio. E hoje, muitas vezes, irmãos, o que eu tenho visto é uma igreja fria. Muitas igrejas parecem geladeira. Um povo gelado.
que quer conservar, igual um freezer, mas conservar a religiosidade. Ah, mas nós aprendemos assim, nós hacemos assim. E aí começa, né? Gabriela. Irmãos, não. Se nós queremos um avivamento do Espírito Santo, nós temos que dar liberdade ao Espírito. Eu não estou falando em histeria. Eu estou falando da unção vinda do Espírito Santo. Hoje eu estou pregando para você na unção do Espírito Santo. Agora, se eu ficasse aqui lendo, só lendo. Não. Quando vocês vão me cumprimentar na porta, os primeiros sofrem quando pega na minha mão. Está um gelo aqui. Só que eu estou suando. Isso é a unção do Espírito Santo. Eu recebo isso assim. Irmãos, eu não sei ouvir um louvor e ficar... Irmão, deixa o Espírito Santo... Para com isso. Se nós cremos que o nosso Deus é desse fogo dele, nós não podemos estar... Tem hoje muita igreja fria. Muitos crentes que parecem barra de gelo em vez de labaredas de fogo. Mas é verdade, meu. Eu sinto dizer, infelizmente, no meio presbiteriano, tanto independente quanto normal, o que a gente ouve lá fora é isso. Ah, não, a igreja é muito fria. Em nome de Jesus, a IPI de Jales não vai ser uma igreja fria. Em nome de Jesus, nós seremos uma igreja cheia, repleta, avivada no poder do Espírito Santo. Só que você tem que clamar para isso. E certa vez alguém perguntou para D.L. Moody, como podemos experimentar um reavivamento na igreja? E o grande avivalista respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Acenda uma fogueira no púlpito. Porque, irmãos, quando os gravetos mais sequinhos pegam fogo, até a grama verde entra no meio. Até a grama verde entra no meio. Irmãos, diz que um pastor entrou numa casa numa noite e ele viu que mesmo com a luz, o negócio estava escuro. Não sei se aconteceu já na sua casa. Que a luminária fica suja, enche de bichinho, e aí a luz ficou opaca. E aí diz que aquele pastor incomodado foi lá, pegou um pano, limpou as luminárias. Lá em casa de vez em quando, Lucas, vamos limpar essas luminárias, está muito escuro. E limpou, e aí sim o brilho veio para toda a casa que eles estavam. Irmãos, assim é a nossa vida. Sabe quando que nós... Eu vou falar isso depois de novo, mas repito depois. Sabe quando que você é batizado com o Espírito Santo? Quando você aceita Jesus. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita em você. O fogo do Espírito, eu batizo com água, aquele virá e batizará com fogo. O que é o fogo? Ele queima teu pecado. Ele te dá consciência do pecado, te leva ao arrependimento e você se entrega para Jesus. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Mas tem gente que o Espírito Santo está lá, aceitou Jesus, ele veio, batizou, ficou lá. Mas o pecado vai manchando. E já não tem mais luz. E aí o que precisa? Limpar. É preciso limpar, porque senão a luz não vai brilhar. E ele não vai se manifestar. Mas o derramamento do Espírito Santo também traz uma experiência pessoal de enchimento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O versículo 4 vai dizer. Foram alguns? Todos. Haviam homens e... Tá vendo? Isso é um dos textos que a gente debate quando a gente debate sobre ordenação feminina. O Espírito Santo não desceu só nos homens, desceu nas mulheres também. Desceu em todos, os 120 pessoas que ali estavam. Aqueles discípulos já haviam sido salvos, mas ali houve o sopro do Espírito Santo. Ali eles ficaram cheios do Espírito Santo, ou melhor. Eles tinham tido um soprinho, agora eles ficaram cheios. Sabe por quê? Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. Outra coisa é ser cheia dele. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é deixar o Espírito Santo ser o seu presidente. Você que tem o Espírito Santo, está cheio dele, irmão?
Está cheio dele. A gente precisa continuar clamando para que o Senhor derrame do seu poder sobre nós, que haja um avivamento no nosso meio. Porque o texto vai dizer que logo depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus, que é o versículo 11. Toda vez em Atos que alguém ficou cheio do Espírito Santo, eles começaram a pregar. Eles começaram a falar das boas novas e aí desfrutaram dos resultados. Diz que uma senhora na Escócia, foi um tempo de perseguição, o cristianismo era perseguido e não podia cultuar o Senhor. E um dia ela estava indo para o culto e avistou a cavalaria toda dos inimigos que matavam as pessoas se fossem cristãs. E aí ela falou, meu Deus, o que eu vou falar? Mentir eu não posso, eu sou cristã. E ela se lembrou que a palavra de Deus diz que quando nós pedimos, o Espírito Santo toca no nosso lábio, traz à nossa mente aquilo que a gente precisa falar. E diz que ela, Senhor, me dá uma luz, o que eu falo para esses homens, senão eu vou morrer. Diz que a hora que ela chegou, e aí onde a senhora está indo? Ela virou e falou assim, eu vou ler para não errar. Estou a caminho para a casa do meu pai. Meu irmão maior, mais velho, morreu. Seu testamento será lido hoje, e eu tenho interesse nele. Entender? Vou ler de novo para você entender. Estou a caminho para a casa do meu pai. Onde ele estava indo? Para a igreja. Meu irmão maior, mais velho, morreu. Quem era? Seu testamento será lido hoje. Qual é? E eu tenho interesse nele. Ela mentiu? E aí disse que o soldado falou, não, vai, pode ir, e que você receba uma boa porção desse testamento. Irmãos, é isso. Ser cheio do Espírito Santo é isso, é a gente sabe agir na hora certa, falar isso. Mas vamos para a última que eu já estou atrasada. O resultado dessa promessa. Versículo 38 do capítulo 2 ainda. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para todos que ainda estão longe. Isto é, para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitavam a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É muita gente. Antes de eu pegar aqui, eu me lembrei de algo que eu não falei lá atrás, que eu não tinha marcado, mas eu vou lembrar. Muita gente confunde as línguas que desceu em Atos 2 com as línguas de Coríntios, aos Coríntios. A língua que desceu, o Pentecostes que aconteceu em Atos 2, irmãos, ali a tradução da palavra é dialetos, ou seja, eram dialetos. Eles falaram línguas existentes. Lembra do texto que a gente leu? Como podem os galileus falarem na nossa língua materna? E havia um povo vocês viram, né? De muitos lugares. E lá, em Atos, aconteceu, todos foram cheios. Todos. O que eles faziam? Ali, as línguas era para proclamar a palavra de Deus. As pessoas foram edificadas. Eles falavam das maravilhas de Deus. Lembram? Só estou voltando lá. Já para Corinto, lá é dons espirituais. O dom de línguas é um dom espiritual. Não é todo mundo que tem. São alguns. E agora não é mais para proclamar a palavra de Deus, mas para a edificação própria. Por isso que Paulo vai dizer que se não há intérprete, que não se fale em línguas. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer depois, não inibem quem fala em línguas. Mas precisa ter interpretação, porque o dom de línguas edifica a pessoa. E irmãos, existe e é bíblico. Claro que muita coisa que a gente tem visto aí fora está muito longe do que ser realmente dom de línguas, e muitas vezes, né? Até crianças aí falando em inglês, falando que está falando em línguas, né? Misericórdia. Mas, só para você entender, o que aconteceu em Atos é diferente. Por exemplo, Atos foi todo mundo. Lá não, é alguns. Outros acham que o batismo do Espírito Santo só acontece se a pessoa for cheia, repleta do Espírito Santo. Irmão, Corinto era uma igreja
pagã, um monte de coisa errada no meio da igreja. Não, isso não é manifestação de alguém. Uma pessoa falar em línguas é a manifestação, o resultado dela estar cheia. Não, do Espírito Santo. Não. Porque Corinto não era cheio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo a diferença? E um dia eu ainda vou pregar um estudo só sobre isso para vocês entenderem. Mas voltando na pregação de Pedro, essa pregação de Pedro foi igual uma bomba, explodiu no coração de todos que estavam lá. Morta. Não, já foi. Foi algo tremendo. Produziu compulsão. As pessoas foram tocadas. Foi um sermão que não foi para agradar ninguém. Ele botou o dedo na ferida deles. Foram vocês que crucificaram Jesus. Ele botou o dedo na ferida. Ele não queria agradar, entreter ninguém. A pregação de Pedro produziu arrependimento nas pessoas. Está faltando isso, meu irmão, nas nossas igrejas. Arrependimento. A gente está com os olhos enxutos demais diante de Deus. E nós somos miseráveis, pecadores. E aqui, quando ele vai falar de duas promessas, né, para o arrependido. Uma promessa do futuro e uma do passado. Passado é a remissão dos pecados. O Senhor nos perdoa do nosso pecado. E o futuro, o Espírito Santo. Depois que a gente é salvo, a gente é cheio do Espírito Santo. Depois que a gente entrega, aceita Jesus, Ele entra no nosso coração e muda o nosso coração, como eu já disse, muda a nossa vida. A pregação de Pedro não apenas produziu aquela conversão superficial, que eu digo que são os convencidos e não os convertidos. Não, a pregação de Paulo houve mudança repleta, cheia daquelas pessoas cresceram e eles foram batizados, integrados à igreja, perseveravam, amadureceram, fizeram outros discípulos e a igreja cresceu e está aqui. Não foi um arrependimento qualquer, eles se arrependeram de fato. A igreja de Jerusalém, ela conjugava doutrina e vida. A igreja de Jerusalém, ela conjugava credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. E para encerrar, eu quero falar então, o que acontece quando a igreja é cheia do Espírito Santo? Rapidamente, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Versículo 42 diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra. A palavra. Eles perseveraram. Irmãos, se a igreja não for bíblica, ela não está cheia do Espírito Santo. Mas a segunda coisa, vou passar rapidamente. Uma igreja cheia do Espírito Santo é perseverante na. Uma igreja cheia do Espírito Santo ora com fervor e com constância. Por isso que nós estamos fazendo. Irmãos, você que não tem vindo à escola bíblica, venha. Tem sido uma bênção e nós estamos falando sobre a oração e tem sido algo maravilhoso. Venha, tira esse tempinho das 9 às 10h30 para estar com a gente aprendendo sobre oração. Se nós queremos ser uma igreja de oração, cheia do Espírito Santo, a gente precisa perseverar em oração, em concordância na oração. Nós precisamos disso. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a profunda comunhão. O versículo 44 diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama uns aos outros, que tem comunhão, que vê a necessidade do outro, que ajuda aquele que precisa, que dá o braço amigo. Essa era a igreja. Mas em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus com? Achei que vocês estavam, não estava tudo desanimado, hein? O versículo 47, louvando a Deus
Eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo canta com fervor, louva com entusiasmo, o culto é um deleite, o povo ama a casa de Deus. Irmão, eu vou falar um defeitinho nosso aqui. A gente vai cantar hinos que bate palma. Ai. Tem dia que é uma desintonia. Um bate aqui, o outro não bate, o outro não... Irmãos, batei palma ao Senhor. Salmos vão falar isso. Palmas é para o Senhor, vamos bater, vamos adorar o Senhor. Você não está fazendo isso para quem está aqui na frente, para mim, não. Você está fazendo isso para o Senhor. Então vamos ter entusiasmo. O povo ama a casa do Senhor. Uma igreja viva tem a alegria de estar na casa de Deus. Quinto lugar, estou acabando. Uma igreja cheia do Espírito Santo teme a Deus e experimenta seus milagres. Versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Mas uma igreja que vê os milagres, os sinais do Senhor, é uma igreja rendida ao Senhor. É uma igreja que tem reverência ao Senhor. Não faz as coisas de qualquer jeito, tem reverência, compreende a santidade de Deus, se curva diante da majestade e aí vivencia os milagres. Sexto e último, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Versículo 47 diz, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, era uma igreja simpática, era uma igreja feliz, ela era sal, ela era luz. Uma das coisas que eu ouvi agora com os novos membros, eu fiquei tão feliz. Sabe o que muitos deles falaram? O que eles mais gostaram da nossa igreja foi que a recepção, o acolhimento que nós temos dado a eles. Isso é fundamental, meu irmão. É fundamental. A igreja de Jerusalém, ela produziu um impacto na sociedade, ela não ficou só na igreja. Era uma igreja comprometida. Os crentes eram alegres, fervorosos, mas eles eram íntegros e contagiavam. Agora lá fora, o que a gente ouve? Eu vender para crente? De jeito nenhum. Fiado? Não. Crente não paga. Não é assim, irmão? Estou exagerando? Infelizmente, se nós queremos ser uma igreja diferente aqui em Jales, nós temos que testemunhar em todas as áreas da nossa vida, em todos os departamentos. O estilo de vida daquela igreja impactava a sociedade, se tornaram esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores, filhas melhores, estudantes, profissionais melhores. Então isso impactou. E o resultado da qualidade foi a quantidade. E aí o texto vai dizer que o Senhor mesmo ia acrescentando a igreja dia após dia. É Ele quem acrescenta, meu irmão. Não é eu, não é você, é Ele. Mas a gente precisa testemunhar aí. Irmãos, essa é a promessa. Esse é o cumprimento. Esse é o resultado de Pentecoste na vida da igreja. Nós não teremos outro Pentecoste, mas nós podemos pedir pelo avivamento, pelo grande derramado do Espírito Santo sobre nós. Nós aqui em Jales somos frutos desse acontecimento. E que nós possamos levar isso e clamar ao Senhor todos os dias, porque Ele é quem faz a promessa, cumpre a promessa. E nós clamando, vamos viver os resultados. Vamos desfrutar dos resultados. Nós precisamos clamar por isso. Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 3 jovens, a fim de entenderem esse texto, eles não estavam entendendo, mas como a gente fica cheio do Espírito Santo? Chegaram para o pastor, como que a gente faz isso? Como que a gente fica cheio do Espírito Santo? A gente tem essa dúvida, como é que faz? E o pastor entregou uma peneira para eles. Sabem que é peneira, né? Todo mundo. Entregou uma peneira para eles e falou assim, ó, vocês vão lá no rio
e enche essa peneira de água. E eles foram. E um tentou, e outro tentou, e colocava, tirava, vazava tudo, e vai, e tenta, e tenta, e tenta. E começaram a discutir, falou, não, nosso pastor está doido. Não, isso é inútil. Como que a gente vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Não, e muitos foram embora. Mas aí o pastor foi lá ver o que estava acontecendo, só tinha um jovem. E ele estava cansado, suado. Ele, pastor, eu não consigo encher essa peneira de água. Eu já quebrei a cabeça, já pensei, não consigo. O pastor falou assim, pega a peneira. Ele pegou, coloca dentro d'água. Ele colocou, deixa ela aí. Ele deixou. Ela está cheia ou não está? Sim, agora ela está cheia. E aí ele disse, você só conseguirá ter água nessa peneira, meu jovem, se você estiver mergulhado no rio. Nós só seremos cheios do Espírito Santo se nós estivermos mergulhados nele. Buscar ele, clamar por ele. Amém, meu irmão? Se coloque de pé. E eu queria que agora você cantasse essa canção como nunca cantou. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Porque eu sei que tem muita gente que talvez não está cheia do Espírito Santo. Talvez está no nível baixo, ou já está quase zerando, está na metade. Que você possa cantar essa canção e dizer, me enche, Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Senhor. Eu quero ser cheia. Isso, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
como fogo. Vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Só as vozes. Espírito, Espírito, Com toda a sua força, meu irmão. Que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Sim, Espírito Santo. Venha, Senhor, como Pentecoste. Encha-nos de novo nessa noite. Derrama da tua unção sobre nós, Pai. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo aqueles que ainda não te receberam como único e suficiente Salvador. Oh, Pai, derrama do teu Espírito Santo nesse lugar. Encha-nos, Senhor. Derrama do teu avivamento no meio da tua igreja, Senhor. Oh, Pai, e que a unção do teu Espírito cure nessa noite, restaure nessa noite, liberte nessa noite, transforme nessa noite, Senhor. Oh, vem como um fogo, vem como um vento impetuoso e encha-nos de novo, Senhor. Encha-nos de novo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo.